Salmo de número 30. Acho que é o verso de número 5. Tem alguém que pode ler para a gente aí, fazendo favor? Salmo 30, verso de número 5. O choro pode durar uma, mas a alegria vem. Tem muita gente que a vida dele, infelizmente, é sempre noite. Ou ele sempre está vivendo o momento da noite. Ele chora o tempo todo. O choro dura só uma. Você não precisa de 2, 3. É que talvez você não tenha entendido a razão do Salmo. Quando ele diz, ele fala aqui, ele usa o termo uma, ele não está falando de quantidade, está falando da qualidade da situação. O choro dura uma, você não precisa de muitas noites. Porque a nossa vida ou é noite ou é dia. Então, quando que o choro acaba? Quando a ignorância desaparece. Quando a verdade ilumina a nossa vida. É o que o salmista está dizendo. É quando nós saímos da escuridão, daquela situação onde nós estamos vivendo debaixo de falta de entendimento. E o salmista, quando ele revela isso, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida toda. E o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Então, nessa noite, deixa a palavra iluminar a sua vida, que você vai ver que o que está sendo noite vai se tornar em dia. Pegou aí? Pegou? É assim, não está falando de uma noite que a gente dorme e amanhece dia. Porque se fosse assim, eu teria que esperar o dia nascer, não é? Pega a sua Bíblia agora, mais uma vez. É só uma introdução para a gente respirar um pouco. Capítulo de número 30, de Deuteronômio, acho que é isso. Deixa eu ver se eu marquei certo. Deuteronômio 30, versículo 15. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Quem está colocando isso diante dos olhos do povo hebreu? Quem está colocando? Deus. Deus está dizendo, vejam, avaliem aí, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e... Tem gente que acha que Satanás é o senhor da morte. Ele não é. Verso 16. Se guardarem os mandamentos que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. 17. Mas se o coração de vocês se afastar, e vocês não quiserem me ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses
e o servirem. Então hoje lhes declaro que certamente vocês vão sofrer muito. Não permanecerão muito tempo na terra no qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para tomar dela. Olha que coisa incrível. Se a obediência, vai entrar. Se não houver obediência, mesmo assim entrará na terra. Mesmo não havendo obediência, vai entrar na terra. Mas o que era para ser bênção vai se transformar em maldição. Pegou aí? Agora vamos lá para o evangelho que Marcos escreveu, capítulo de número 8. Versículo de número... Deixa eu ver se eu anotei certo e se eu abri certo aqui. Isso. Marcos 8, verso de número 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, ou alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Está dando piti aí? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Do que adianta ganhar tudo e perder a si mesmo? E eu acho que você, assim como eu, nós aqui, temos pelo menos uma área da nossa vida em que a gente já luta há muito tempo para que isso mude. Pelo menos uma. É claro que nós temos muitas, mas há pelo menos uma em que você luta, briga, corre atrás e você não consegue mudar. Você caminha por um tempo, às vezes você até consegue por um período longo, e tem gente que vai marcando os recordes. Puxa, dessa vez eu consegui ficar um mês. Eu fiquei 10 segundos sem cair naquele erro. Não é? Então, nós temos questões assim. E quando nós estamos pensando em mudar algumas coisas em nós, antes de promover a caminhada para a mudança, você sempre faz algo. Você toma decisões. Não é? Eu quero mudar, então eu preciso tomar uma decisão. Em fazer, em não falar, em pegar, em largar. Em não tomar mais esse caminho. Então, se há uma luta e você pretende mudar, a primeira coisa que você para pensar é que uma decisão precisa ser tomada. E que você precisa fazer algo a respeito. Eu venho falando já há bastante tempo de como algumas questões tão comuns na nossa vida e simples, falta a nós um pouquinho só de entendimento a respeito para que como usar as ferramentas que nós temos nas mãos.
Se eu lhe perguntasse, para que serve uma tomada de decisão? Qual é o propósito da tomada de decisão? Eu teria aqui nessa noite muitas respostas. Eu tenho certeza disso. Por que uma pessoa toma uma decisão? E talvez alguém tenha entrado aqui hoje pensando em algo que ele precisa decidir. Porque eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, tem coisas que a gente luta para mudar, corre atrás e a gente não muda. Não muda. Sabe que precisa. Você passa um dia, dois legal, um mês, mas volta, cai. E aí você fica, puxa vida, eu tenho que decidir, eu tenho que tomar, né, uma atitude. Aí nós vamos nos prejudicando, a coisa vai se complicando. E por mais que a gente tenha vontade que as coisas mudem, a gente sempre cai e acaba sendo doloroso quando você parou alguma coisa, mudou algum hábito, alguma situação para fazer uma mudança e aquilo, infelizmente, não ocorreu, não aconteceu. Ela não veio. E por que nós tomamos assim algumas decisões a respeito de mudanças? Porque a gente imagina que uma mudança pode trazer novos caminhos, novas ideias, uma nova vida. Né? Então você se avalia, percebe que tem alguma coisa te prejudicando, alguma coisa te parando, alguma coisa fazendo você ser uma pessoa diferente daquilo que deveria, de como. Então você pensa na mudança, logo pensando na mudança, você sabe que tem que tomar uma decisão. Agora, por que nós tomamos uma decisão? Porque não é só tomar a decisão para que as coisas mudem. Eu tenho que saber por que eu estou tomando uma decisão. E você vai entender que vontade de mudar não lhe faltou. E nessa vontade de mudar, você já brigou muitas vezes e as coisas não mudaram. Eis que eu coloco diante de vocês a opção, a bênção e a maldição. E eles precisavam mudar. Mas antes de mudar, tinham que decidir o que eles queriam. Sou seguidor de Jesus Cristo. Então, beleza, você é meu seguidor, então você tem que negar a si mesmo e pegar a sua cruz. Não foi isso que ele disse aí? Foi isso? Tem que pegar a sua cruz e negar. E talvez você não entenda o que muita gente acha que é um mistério. Por que tem que carregar a cruz? Porque a minha carne, ela é terrível. Então, carregando a cruz, eu sei que nela eu me sacrifico novamente e continuo a caminhada. Quando que as pessoas pensam em mudança e tomam decisões? Na maior parte das vezes, quando elas estão insatisfeitas. É ou não é? Eu preciso mudar porque eu estou insatisfeito. Parece simples isso, mas não é. Porque se fosse só uma questão de desejar e mudar e tomar a decisão de mudar, você e eu já teríamos mudado. Sim ou não? Já teríamos mudado.
Eu tenho certeza que para você nunca faltou vontade para mudar, não é não? Você está na insistência ainda, não está? Um dia chega lá. Mas não tem dia que desanima? Tem, não tem? Porque é uma luta contra quem? Não é contra o diabo, é contra a si mesmo. Consigo. Daí você deseja mudança, mas tem que tomar decisões. Eu decido que a partir de hoje vai ser tudo diferente. Dali a pouco, não precisou muito, eu vou contar um testemunho. Eu e o irmão Cristiano, no nosso tempo de obreiros, que foi logo ali, acho que deu uns 25 anos atrás, nós percebemos que nós estávamos murmurando muito, reclamando muito das coisas. Porque eu era feio e magro e obreiro, não tinha dinheiro. Pensa, era feio, magro e obreiro. Acho que aquelas 3 qualidades que ninguém queria ter. O Roberto lembra dele, era um moreno lindo, lembra? Ele falava assim, irmão, eu nunca vou casar. E a gente reclamava muito da vida. E nós estávamos num propósito de oração, 2 jovens obreiros orando. Nós decidimos ali, falar, nós não vamos reclamar mais de igreja, de pastor, de nada que a gente faz. Nós só vamos viver uma vida para agradecer a Deus. Mas não levou 10 minutos, a gente saiu da oração e foi em direção à saída da porta da igreja. E quando nós saímos para fora, nós nos lembramos que nós não tínhamos comido ainda. E eu abri a boca e disse assim, caramba, cara, nós vamos ficar sem comer hoje de novo. A não ser que Deus envie o anjo. O anjo, eu vou revelar para você quem era o anjo. Era uma pastora que morava perto da gente, perto da igreja, lá na 7 de setembro. E que ela quebrava o nosso jejum às vezes, levando um lanche para nós 2. E naquele dia ela não tinha aparecido. Eu falei, meu Deus, irmão, nós acabamos de fazer um voto que a gente não ia reclamar. Eu já estamos reclamando, está entranhado na gente. E naquele dia a pastora N não veio. Ela não apareceu. Ela fazia salgado para vender. E quando o anjo aparecia, a gente sabia que a cesta vinha recheada. Vinha refrigerante, salgadinho assado, frito. Era a bênção. Quando ela vinha. E eu acredito muito que Deus esteja falando profundamente com uma única pessoa aqui nessa noite. E eu estou muito feliz por isso. Muito feliz. Porque é uma loucura essa questão de querer mudar, de querer mudar, de querer mudar. E aí você toma a decisão de mudar. Mas infelizmente, a gente fica naquela, puxa. Qual é o propósito da decisão? Qual o motivo da decisão? Porque eu sei que você quer mudar. Mas você tem que tomar uma decisão. E para que serve a mudança, a tomada de decisão? A gente acha, Chau, que você vai tomar uma direção para tentar reparar o que está de errado na tua vida. É a primeira coisa que quem toma uma decisão de mudar é porque ele quer reparar o que está errado. Ué, pastor, mas não é para mudar o que está errado da minha vida? Não é. Você tem o desejo que as coisas mudem. Então você automaticamente precisa, para que as coisas mudem, de se posicionar e tomar uma decisão a respeito para que as coisas aconteçam. E aí você imagina que você está tomando uma decisão para tentar reparar o que está de errado na tua vida. É ou não é?
para que as coisas agora sejam certas. É por isso que eu amo profundamente a palavra de Deus. Você não faz ideia. Não faz ideia. Quando que uma pessoa, ela toma uma decisão de mudar? Quando ela está insatisfeita. Lembra que eu falei lá no comecinho? Quando eu estou insatisfeito com alguma coisa, na minha vida, em mim, o que acontece à minha volta, não é? É exatamente quando nós estamos insatisfeitos. E esse é o pior momento para você pensar em mudar e tomar uma decisão para mudar. Quando você está insatisfeito. Que isso, pastor? Fala tudo ao contrário? Então não é o melhor momento para se tomar uma decisão de mudança quando eu estou... Não. Quando você estiver insatisfeito, não faça nada. Fique no seu canto. Está descontente, está chateado, está perturbado de mente, está doidão. Não tome decisão nenhuma. Porque toda decisão tomada em cima de descontentamento e de insatisfação, você só vai tomá-la para tentar compensar algo que você está sentindo. Você não vai tomar decisão para mudar as coisas. Você só vai fazer isso porque você sente falta de alguma coisa. Se for para me seguir, não me siga porque você tem medo de ir para o inferno. Que agora eu vou explicar, porque você vai achar que eu sou doido. Se for para andar comigo, não ande comigo porque você tem medo que existe um lugar que você vai ficar debaixo de maldição. Porque isso não é evangelho. Se você decidiu andar comigo, não ande comigo porque eu posso te abençoar. Isso é fato. Eu sou Deus e posso qualquer coisa. Mas nós, quando estamos insatisfeitos e sabemos ou queremos que a mudança aconteça, geralmente a gente só pensa em tomar uma decisão de mudança quando a gente está insatisfeito com alguma coisa que não está legal. E esse é o pior momento para se tomar uma decisão. Só isso. Como assim, pastor? Porque aí você vai tomar a decisão pensando no que você está sofrendo, na maior parte das vezes, e não no mal que você está promovendo. Satanás não precisa nem entrar na jogada, ele deixa a gente arrebentado pelo meio do caminho, com a nossa própria loucura. E eu vou te dar uma palavra aqui hoje. Só tome uma decisão quando Deus se revelar a você. E Ele se revela sempre, Ele está se revelando aqui agora. Ele sempre se revela. Eu não estou falando daquela revelação que você aprendeu, que alguém fala em língua estranha, dá umas 2, 3 rodopiadas. Não, eu estou falando de revelação enquanto Deus fala, enquanto Ele declara a sua verdade. Você quer ver uma coisa engraçada? Tem gente que acha que o contrário de errado é fazer certo. Alguém aqui já tentou, estou falando de contrário, contar uma mentira ao contrário? Já tentou? Continua sendo mentira. Então, contrário de errado não é certo, e nem contrário de certo é errado.
Errado é errado e certo é certo. Quando que uma pessoa imagina que o errado, contado ao contrário, se torna incerto? Quando ela justifica o seu erro. Está errado, mas choveu, não é? Vou usar aquele seu testemunho. O negócio lá era novo, não era? Estou falando lá daquele motor. Era novo, né? Aí você falou assim, eu estava sofrendo uma pressão psicológica. Independente da pressão, a responsabilidade era de quem? Toda sua, não era? Eu não quero confundir a tua cabeça, eu quero que você se liberte do engano. Mentira é mentira, verdade é verdade, e elas não são a mesma coisa. Satanás é expert em fazer isso. Tu és o filho de Deus? Cara, você sabe que eu sou. É mesmo? Então transforme as pedras em pães. Ele usou um salmo, não foi? E ele podia fazê-lo, não podia? Era Jesus. Você está aí arrebentado, com fome. Satanás é maluco, ele gosta de persuadir a nossa mente, nos levar ao engano. Como que Jesus respondeu? É verdade, mas eu estou aqui num jejum. Foi assim que ele respondeu? Estou aqui num jejum, estou aqui numa consagração de 40 dias. Ele falou, não. Ele usou a palavra, nem só de pão vive o homem, também diz a palavra. O capeta é o seguinte, verdade é verdade, mentira é mentira. Você acha que Satanás não fala a verdade às vezes? Fala. Fala. E como tem gente cheio de verdade, vivendo, mas as coisas não mudam. Elas não... Acorda aí, Chau. Estava? Não. Está meditando só? Aleluia. Às vezes, eu e você estamos certos, e que nós temos todos os argumentos para tomarmos uma decisão. Sim ou não? Já passou por isso? Eu estou certo, é assim que tem que ser, e vai acontecer, e pai, eu tenho aqui todas as cartas na manga para tomar essa decisão, porque é correto, porque eu estou vendo. Só que a gente sabe que no fundo, nem sempre as coisas são assim. Não tome decisões baseado em coisas que você enxerga. Porque foi exatamente por causa das coisas que você enxergou nas outras vezes que o seu desejo de mudar, quando tomou a decisão de fazer, não aconteceu. Nós temos encalacrado na nossa mente que a tomada de decisão é para reparar os erros que nós estamos cometendo na vida. Está encalacrado em nós. Isso faz parte da nossa natureza. Só que Jesus disse uma coisa bem interessante. Ele disse, eu sou o caminho. Foi isso que ele disse? Eu sou a verdade. E sou a vida. Enquanto você continuar querendo mudar, tomando decisões, pensando que as suas decisões em mudar são só para reparar as coisas erradas que um dia você fez na vida, você vai continuar no mesmo lugar sofrendo.
no mesmo lugar. Por que que alguém toma uma decisão? Por que, Chão? Vê se você consegue ler minha letra de médico. Toda decisão é para dar a direção e não para reparar o erro. Quando você toma uma decisão na vida, você a toma para ter uma direção. Porque não dá para reparar o que foi estragado ontem. Não tem como consertar passado. Mas tem como eu colocar agora o meu pé no caminho da luz. Eu posso tomar a minha cruz e segui-lo. Coloca o texto para nós lá de novo, que nós acabamos de ler do Evangelho. Se alguém quer vir após mim, direção. Senhor, e o meu passado? Dele eu nem me lembro. Eu não tenho nada com o passado. Você achou que eu estava louco aqui quando eu comecei a ministrar, né? Se alguém quer vir, negue-se a si. Eu tenho que mudar porque eu quero acertar tudo que ficou de errado. Não dá para acertar o que ficou. Mas eu sei que Ele consegue fazer novas todas as coisas. Ele consegue. Mas para isso eu preciso pegar a minha cruz. Para que eu possa segui-lo. Verso 35. Porque se você continuar querendo salvar a si mesmo, o que vai acontecer com você? Você vai continuar se perdendo. Então você sempre achou que a tomada de decisão era para reparar os erros cometidos. Se você continuar a querer a salvar a sua própria vida, a sua pele, sabe o que vai acontecer? Nada vai mudar. Ainda que você tenha sentido a vontade de mudar e tomado uma decisão. Mas quem perder a vida por minha causa, porque é uma perda, aí você vai ter que tomar o caminho que Ele está dando, e a direção que Ele está dando. Porém, se você tomar esse caminho, porque a decisão é uma direção, é isso? Como que se recupera tempo perdido? Como que se... Não dá. Por isso que eu disse, nunca tome uma decisão quando você está insatisfeito. Porque quando você estiver insatisfeito, aí você vai dizer assim, não vou beber mais, porque isso vai me prejudicar. É ou não é? Não vou mais torcer para o Corinthians, eu vou sofrer. E se a direção, ou melhor, a decisão é uma direção, a decisão e a direção é quem mesmo? É o próprio Cristo. Onde está a sua vida? Onde tem estado o seu coração? Então você há muito tempo tenta mudar, não é? Luta para mudar, luta. E a gente, na nossa capacidade de inteligência, sabe que para mudar tem que tomar algumas decisões na vida.
Mas você sempre pensou que a decisão era para tentar reparar o que estava ou tinha ficado estragado para trás. E a decisão não cura, não recupera, não acerta. A decisão me dá agora uma direção. E a direção que eu preciso ter é aquela que Jesus acabou de falar ali. Quer me seguir? Pegue a sua cruz e ande comigo. A princípio você vai perder a sua vida. Mas quem perde a sua vida por amor a mim, vai encontrá-la. Diferente de quem decidiu desobedecer e entrou onde? Entrou na terra prometida. Mas a terra prometida se transforma em maldição. Porque alguém fala assim, não, se desobedeceu, nem entra na terra prometida. Entra sim. Mas você come o que tem na terra prometida, te dá dor de barriga. Você tenta extrair o melhor da terra prometida e ela te produz só coisa ruim. Deus está te dando uma direção nessa noite. Está orientando a tua vida. Está conduzindo você pelo caminho certo. Eu tento, eu luto, eu sei como é que é isso. Vem para o caminho. Esteja na presença dEle. Se coloque em pé comigo, por favor. E eu de fato, e de coração, estou ansiosíssimo para que você tome a decisão nessa noite. Alguém contou um testemunho para mim aqui, que uma pessoa veio para o culto e falou assim, justo naquele dia, ela falou para a pastora, justo naquele dia, o pastor Jean pregou aquela palavra, meu Deus, por que eu estava naquele culto? É porque os olhos do Senhor estão em todo tempo, em todo lugar, estão sobre a sua vida, meu querido. E eu acho isso fantástico. Não importa quão longe tenhamos ido, os olhos de Deus estavam lá. Isso é muito maluco. O salmista diz, os seus olhos estão em todo lugar, aonde quer que a gente vá. Então, essa é uma noite para que se tem uma decisão para ser tomada aí no seu coração, não é para amanhã e não é para reparar o que estava de errado. Porque ele diz isso bem claro, do seu passado eu não me lembro mais. Se você decidir a partir de agora, a partir desse instante, eu não me lembro. Nem sei quando foi. E o que Ele está fazendo aqui? Revelando ao nosso coração que Ele está nos dando uma direção. É perdido que você está, não é? Não é perdido que você se sente? Não é assim? Eu gostaria muito de orar com você e por você. E que você saísse aí do seu lugar. Se a sua decisão é por essa atitude.
Eu estou precisando de direção. Eu preciso de direção e Ele está te dando uma direção. Pastor, não é para aquele outro ali, não? Não, é com você mesmo. O pastor escolheu a dedo essa ministração, eu creio que Deus escolheu. Eu fico meio confuso quando eu tenho revelações de Deus, eu confesso que eu fico confuso. Até para mim colocar para fora o que Ele tinha revelado como ministração agora, eu fiquei intrigado. Eu cheguei ali e tive que anotar num pedacinho de papel. Toda decisão é para dar direção e não para reparar um erro. Está se sentindo perdido, não está? Esse é o momento da decisão. Ele está te dando direção. Você quer vir aqui, eu quero orar por você e com você.